Um bom dia, um bom sábado e um bom ano. É uma tripla saudação que nós temos a oportunidade de fazer em cada início do ano. Nos outros dias nós temos que fazer só uma dupla saudação. Ainda tenho uma quádrupla saudação a fazer. Muito obrigado pela música, irmão Agnaldo, e pela maneira como pudemos iniciar este culto de adoração também louvando ao Senhor. Eu desejo as melhores bênçãos de Deus para cada um de vós neste ano que agora se inicia. Mas é bom que nós tenhamos a consciência que é um ano que não é comum a todos, ou pelo menos na data em que se iniciou. Ele só é comum para aqueles que seguem o calendário gregoriano. Não é comum para islâmicos, para judeus, para budistas ou para hindus. Ou é comum para cristãos. E o que é interessante é que, além de haver grande alegria na meia-noite, nas 0 horas do dia 1 de janeiro, que dão início ao ano, normalmente as pessoas fazem resoluções, desejos, votos. Tenho a certeza que vocês fizeram os vossos, tal como eu fiz os meus. Mas gostaria de vos apresentar uma estatística interessante. Dizem os cientistas que 64% dos votos feitos no início do ano terminam no segundo mês do ano. 64%. Quer isto dizer que apenas 36% dos que aqui estão cumprirão os votos ou as resoluções que fizeram. Mas se então 64% deles se perdem, aonde é que nós podemos remontar esta ideia de desejar coisas no início do ano? Os especialistas da história remontaram no tempo e dizem-nos que tudo começou há cerca de 3 ou 4 mil anos atrás, na cidade de Babilónia. Engraçado. Num festival que se chamava o Festival de Akitu, que era celebrado ou em março ou em abril, consoante o mês lunar, porque os babilónios seguiam o ano lunar, e portanto o início do ano, consoante os anos, dava-se em março ou dava-se em abril. E o festival de Akitu celebrava a vitória da criação do deus Marduk. E estava registada numa história que é anterior à Bíblia. Quando Moisés escreve o Pentateuco, este registro já existia. E também já existia, por exemplo, um registro do princípio das coisas dos egípcios. O dos babilónios chamava-se Enuma Elish. E neste registro do princípio das coisas, o deus Marduk tinha feito uma batalha, uma guerra com uma outra deusa, a deusa Tiamat. E ele matou a deusa Tiamat e desmembrou o corpo da deusa Tiamat, e com o desmembramento do corpo da deusa Tiamat criou o universo. É assim que registra o relato da criação dos babilónios. E acontece que nesse festival de Akitu, eles celebravam então esta vitória, a vitória da criação sangrenta sobre o caos. É engraçado. É bom que nós saibamos as origens das coisas. E portanto o ano novo remonta ali. E também nesse dia de ano novo, os babilónios resolviam fazer votos, resoluções. E esses votos e essas resoluções tinham 3 motivos. Motivo número 1, apaziguar os deuses. Nunca se sabe o que é que eles pensam. De maneira que se nós fizermos bons votos, pode ser que eles reajam bem para connosco. Motivo número 2, pagar as dívidas. É uma boa resolução de ano novo, pagar as dívidas contraídas. Motivo número 3, como era uma sociedade agrícola e eles pediam emprestados os equipamentos, as alfaias agrícolas, as ferramentas, era a altura de devolver as ferramentas ao seu respectivo dono, se as não tivessem resolvido devolver antes. E, portanto, estão a ver que as nossas resoluções de ano novo remontam aos babilónios. É engraçado. Mas como cristãos, eu hoje decidi remontá-las a um outro início. A uma passagem da Bíblia que todos nós conhecemos de cor. Não há nenhum crente que se preze, que não saiba como é que a Bíblia começa. Não há nenhum crente que não saiba.
De maneira que eu nem sequer preciso de abrir a minha Bíblia, penso eu. E a minha Bíblia e a maneira como a Bíblia começa, no que lá está, numa única palavra. Eu hoje só vou falar convosco na primeira palavra da Bíblia. Na primeira palavra da Bíblia. Sabem que havia um especialista do Antigo Testamento muito famoso, um teólogo muito famoso, e durante 40 anos, vocês prestem atenção, 40 anos, além de ser um doutor em teologia, ele era um pastor, durante 40 anos, pregou na sua igreja sobre um único capítulo da Bíblia. Um único capítulo da Bíblia. E as pessoas ficavam sempre extasiadas a ouvi-lo. Para provar uma coisa, nós às vezes lidamos com o texto bíblico de uma maneira muito leve. E quando nós aprofundamos o texto bíblico, podemos tirar dele coisas interessantes. De maneira que eu vou fazer apelo à vossa memória. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É isto que diz. Mas eu hoje só me vou concentrar numa palavra. No princípio. No português são duas palavras, no hebraico é só uma palavra. Bereshit. Bereshit. A raiz desta palavra aparece várias vezes no Antigo Testamento, mas a palavra em si, Bereshit, só aparece 5 vezes. Em toda a Bíblia do Antigo Testamento é uma palavra rara. Só aparece 5 vezes. E para vocês terem uma ideia de como ela é uma palavra rara, além de aparecer no livro de Gênesis, no início do livro de Gênesis, só aparece depois noutro livro do Antigo Testamento, em Jeremias. Jeremias vai utilizar esta mesma palavra 4 vezes, mas sem lhe dar a conotação que ela tem aqui no livro de Gênesis. No princípio. O que é que nós podemos aprender desta palavra que seja útil para o nosso ano 2025? Primeira coisa, quando os sábios judeus e aqueles que são os especialistas da língua hebraica leem este primeiro versículo da Bíblia, pela forma como esta palavra está escrita, por aquilo que ela encerra, eles dizem que nós devemos lê-la sempre de 2 maneiras. Maneira número 1, ela indica que houve algures no tempo, Deus criou o universo. Primeira leitura. Leitura número 2, algures no tempo, não no mesmo tempo em que Deus criou o universo, mas algures num outro período do tempo, Deus criou o planeta Terra. Mas o que ela indica é uma coisa, tanto a qualidade com que Deus criou o universo, como a qualidade com que Deus criou o planeta Terra, são a mesma. E portanto é uma palavra que nos fala do geral para o particular. Daquilo que é infinitamente grande para aquilo que é infinitamente pequeno. Nós pensamos que vivemos num planeta grande, não é? Pois saibam, meus queridos irmãos, que no nosso sistema solar ele não é muito grande. Há planetas maiores que ele. E quando nós vamos ao universo, o que é o planeta Terra diante do universo? É o infinitamente pequeno. E o que somos nós neste universo imenso? Somos justamente isso, do infinitamente pequeno. E o que esta palavra começa justamente por nos dizer é que Deus teve uma preocupação imensa com o infinitamente grande, por isso é que ele é belo. Quando nós vemos as imagens do telescópio Hubble chegarem à Terra, daquilo que é o universo, nós ficamos maravilhados com a beleza do universo. E quando nós vamos no nosso planeta Terra, também temos que concordar que há coisas extremamente belas dentro do nosso planeta. E, portanto, o que Deus nos diz com esta palavra é que Ele, quando realiza inícios, Ele realiza-os belos. E Deus quer que o ano 2025 seja um ano belo para cada um de nós. Seja um início. Cada início de ano é um princípio, é um recomeço, é um voltar, diria Deus, às origens. Mas esta pequena palavra, no princípio, também nos diz outras coisas. Ela fala-nos do cuidado com que Deus criou a matéria. Ela fala-nos das leis com que Deus usou para criar toda a matéria. E nós, seres humanos, por muito avançados que nós estejamos na ciência, só conhecemos uma parte ínfima dessas leis. E ela fala-nos também, esta palavra, dos princípios que regem o reino de Deus. E ainda nos fala de uma outra coisa, das leis morais
que regem a consciência humana. No princípio, Deus procurou todas as coisas para que tudo funcionasse. E reparem bem, esta palavra, no princípio, cronologicamente, quando vocês datá-la iam de quando? Se tivessem que datá-la cronologicamente. Não tem data, pois não. É um problema. E, no entanto, constatamos uma coisa, não é eterna, porque ela diz no princípio. Esta expressão no princípio tem uma determinada data que eu não sei qual é, mas tem uma origem que lhe é superior à origem de Deus. E ela diz-nos uma coisa interessante, o Deus eterno cria um princípio para que eu possa comungar e participar da eternidade. Ou seja, no ano 2025, Deus quer criar qualquer coisa para que eu possa continuar a participar da eternidade. Mas se nós verificarmos bem este livro de Gênesis, no versículo 1 e no versículo 2, ele fala-nos de dois seres da divindade. Deus, no princípio, criou Deus, e no versículo 2 aparece um outro ser que é... Vocês nem precisavam de ir à Bíblia. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, planava sobre a face das águas. Falta qualquer coisa, não falta? O que é que falta? Falta Jesus. Onde é que nós vamos encontrar Jesus? Sabem onde é que nós vamos encontrar Jesus? No princípio. É no Evangelho de João. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio. O Evangelho de João começa com a mesma palavra, embora seja escrita em grego no princípio diz enharke, mas enharke é a tradução da palavra hebraica Bereshit. E o Evangelho de João, juntamente com a Epístola aos Colossenses e com a Epístola aos Hebreus, dizem-nos que Jesus esteve quando? No princípio. Ou seja, no princípio nós temos a plenitude da divindade reunida, criando as condições para que o ser humano desfrute de uma plenitude de existência. Não acham, meus irmãos, que é tão belo pensar que no início de cada ano a plenitude da divindade deseja que nós tenhamos uma plenitude de existência? Para além dos nossos desejos, para além da nossa vontade, para além dos nossos votos, existe um desejo de Deus. E é isso que nos fala esta palavra no princípio. E, meus irmãos, seria de esperar que o primeiro voto de cada cristão para o ano 2025 fosse em relação com Deus. Seria de esperar. Seria de esperar que os cristãos decidissem no primeiro ano de 2025: eu não posso prescindir da tua presença. Porque foi graças à tua presença que tu tornaste uma história possível. E, portanto, cada cristão deveria, no início de 2025, dizer a Deus: Senhor, eu gostaria, em cada dia deste ano, de manter a resolução de não prescindir da tua presença, de não prescindir da tua orientação, de não prescindir dos teus princípios, de não prescindir da tua influência na minha vida. No entanto, permitam-vos dizer que este seria o meu desejo e o vosso desejo, estou certo. Mas não é bem assim para todos os adventistas do sétimo dia. Sabem que a Conferência Geral realizou em 2018 um inquérito a nível mundial, nas 13 divisões. Um inquérito para aferir da relação espiritual do povo de Deus. E esse inquérito tinha uma pergunta simples. Quantas vezes os adventistas do sétimo dia leem a Bíblia? E o inquérito deu os seguintes resultados. 48% dos adventistas do sétimo dia disseram que leem a Bíblia uma ou mais vezes por dia. Ou seja, se nós aqui tivéssemos 100 pessoas, menos de metade delas estaríamos a dizer que leem a Bíblia uma ou mais vezes por dia. 41% dos adventistas do sétimo dia disseram, nesse inquérito, que leem a Bíblia uma ou mais vezes por semana. E, portanto, numa igreja de 100 pessoas, nós teríamos aqui 41 crentes
que leem a Bíblia não uma vez todos os dias, mas talvez 3 ou 4 por semana. E o inquérito dizia ainda mais, dizia que 8% liam a Bíblia mais que uma vez por mês. O que significa que 8 crentes aqui dentro da igreja leem a Bíblia 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 15 vezes ao mês. 3% afirmaram que nunca leem a Bíblia. Acham que no início de 2025, se eu tiver por base esta palavra com que inicia a Bíblia, no princípio, eu continuarei a ser um cristão se eu pensar que eu posso prescindir da presença de Deus na minha existência um único dia? Será difícil, não será? E esta talvez seja uma resolução que esta palavra, no princípio, nos chama a fazer. Nós, às vezes, colocamos a nossa vida no piloto automático. Sabem que Jesus encontrou muitas pessoas que colocavam a sua vida em piloto automático. E eram pessoas que eram consideradas bons religiosos. Chamavam-se os fariseus. E Jesus dizia qualquer coisa interessante acerca destes fariseus. Vocês sabem de cor as vossas tradições religiosas. O problema é que as vossas tradições religiosas não coincidem com a palavra de Deus. O segundo problema é que as vossas tradições religiosas anulam a palavra de Deus. O terceiro problema é que a vossa aparência de religiosidade faz que na realidade com que vocês pareçam poucos caiados. Era isto que Jesus Cristo dizia àquelas pessoas que pensavam que podiam viver a sua vida em piloto automático. E portanto, quando eu leio esta palavra bíblica no princípio, que permitiu tudo aquilo que nós vemos no livro de Gênesis acontecer, eu vejo agora em 2025, meus queridos irmãos, no princípio de cada dia deste ano, cada um de nós assumir o seu compromisso de manter uma relação efetiva com Deus, o que é que acham que poderia acontecer na nossa existência? É que quando eu leio o relato de Gênesis, eu vejo que existe, como a irmã Manuela disse às crianças, eu vejo que existe uma estrutura. A criação não é uma coisa ao acaso. Se nós lermos bem o relato da criação, nós verificamos que Deus fez uma coisa extraordinária. Nos primeiros 3 dias, Deus colocou os fundamentos essenciais e nos 3 dias seguintes Ele foi preenchendo cada um deles. Ele criou a luz, mas depois, a partir do 4º dia, Ele pôs o sol e os luminares. Ele criou o espaço aéreo e depois colocou lá as aves. Ele criou os mares e criou a terra e depois colocou lá os animais marítimos, os animais terrestres e finalmente Deus. Deus estruturou tudo. Há muitos crentes que não têm uma vida estruturada. Há muitos crentes que não têm uma vida fundamentada. E isso deve-se, em parte, a que nós pensamos que podemos levar a nossa vida em piloto automático. E, portanto, uma boa resolução para 2025 é nós dizermos a Deus: Senhor, eu não quero passar um único dia sem a Tua presença. Eu não posso passar um único dia sem a Tua presença. A palavra no princípio diz-nos uma coisa: se eu quero ser um crente com uma vida estruturada, com uma vida planeada, com uma vida com um propósito, com uma vida com um objetivo, eu não posso ser indiferente à presença de Deus na minha existência. Segunda coisa que a palavra no princípio nos diz: o princípio não invalida a existência do caos. É estranho, não é? Porque nós deveríamos dizer: bom, se Deus está comigo no princípio, então não haverá caos. Mas não é verdade. Eu gostaria de vos dizer que é verdade, mas não é. O caos muitas vezes surge. Aliás, ele surge logo no versículo 2, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sabem que no hebraico a expressão arrepia. Tohu vuhu. Parece, reparem bem no som. Tohu vuhu. Parece que envolve tudo, parece um buraco negro que chama as coisas, que engola as coisas lá para dentro, que faz desaparecer tudo. Muitas vezes o caos existe. Mas é engraçado que no livro de Gênesis, esta expressão sem forma e vazia indica apenas que Deus tinha criado a terra
mas que só mais tarde começou a organizá-la. No entanto, o livro de Gênesis dá-nos uma pista interessante. Se vocês lerem bem o livro de Gênesis, o caos existe sempre que o ser humano se desvia dos propósitos de Deus. Sempre. No livro de Gênesis, sempre que o ser humano se desvia dos propósitos de Deus, existe o caos. No entanto, também é verdade que o caos existe sem que nós o provoquemos. Nós não podemos evitar as doenças. Não podemos evitar catástrofes. Não podemos evitar crises económicas. Não podemos evitar, às vezes, divórcios. Não podemos evitar outras coisas que nos atingem ao longo de um ano. Quando Jesus estava para enfrentar o caos, horas antes de enfrentar o caos, ao olhar para os seus discípulos que estavam completamente despreparados para esse caos, Jesus disse uma frase muito simples. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O caos vinha aí. O caos ia engolir Jesus e ia engolir aqueles discípulos de uma maneira que eles não estavam preparados para isso. Mas a frase de Jesus permitiu-lhes duas coisas. Eles não podiam evitar que o caos acontecesse, mas podiam evitar que ele engolisse a sua fé e a sua esperança. E no livro de Gênesis, esta frase no princípio diz isso. Deus nem sempre consegue evitar que o caos surja na nossa vida. Mas a sua presença pode fazer-nos manter a esperança e pode fazer-nos manter a confiança. Basta vocês lembrarem, por exemplo, do que aconteceu com Daniel e com os seus amigos. Eles não puderam evitar que Nabucodonosor arrasasse Jerusalém. Não puderam evitar que Nabucodonosor os levasse para a Babilónia. Paulo não pôde evitar que Nero acabasse por lhe cortar a cabeça. Mas mesmo momentos antes de ir para o cadafalso, ele escrevia ao seu amigo Timóteo e dizia, desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus não evita muitas vezes o caos. Aliás, mesmo no início deste ano, nós vimos que na cidade de New Orleans, enquanto as pessoas estavam a celebrar o Ano Novo, um louco com um carro atropelou dezenas de pessoas, matando 15 delas. O caos. No meio das celebrações do Ano Novo. Deus não pode evitar o caos, porque nós vivemos num mundo de pecado. E o pecado é uma degenerescência que vai ter o seu livre curso. Mas na presença de Deus, Ele mantém a nossa confiança e a nossa esperança intactas. Finalmente, uma outra coisa que a palavra no princípio nos diz. Os irmãos já repararam quando nós lemos o livro de Gênesis? As coisas aparecem quase automaticamente. Não há acontecimentos anómalos, não há explosões, não há crises climatéricas extremas que fazem com que venha uma era glaciar e depois uma era de grande calor em que umas espécies morrem e outras espécies sobrevivem. Não. As coisas aparecem de uma maneira simples. A Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, produz à terra erva vivente e árvores de todas as espécies. As coisas aparecem naturalmente. Ou seja, no princípio, diz-nos a Bíblia, a presença de Deus causa uma coisa que se chama harmonia, equilíbrio. A harmonia e o equilíbrio deviam ser duas características fundamentais da existência cristã. Porque quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E essa nova criatura tem que ter o resultado dessa criação de Deus na sua existência. E, portanto, aquilo que eu vos convido neste novo ano é que nós, nas nossas orações,
peçamos a Deus: Senhor, ajuda-me a viver em harmonia. Ajuda-me a viver em equilíbrio. Ajuda-me a ter paz. Vocês não conhecem certamente uma senhora que se chama Sharon Firisua? Não conhecem. Ela é atleta das Ilhas Salomão. E não a conhecem por uma razão muito simples. Apesar dela ser uma atleta de fundo das Ilhas Salomão, ela não ganhou nada nos Jogos Olímpicos de Paris. E apesar de não ganhar nada, ainda correu na modalidade errada. Como é que isto aconteceu? Sharon Firisua tinha corrido os 5.000 metros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. A seguir, ela correu a maratona nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas falhou as qualificações para as corridas de fundo para os Jogos Olímpicos de Paris. E, portanto, em princípio, ela não podia participar, porque falhou as qualificações. Só que aconteceu que na corrida dos 100 metros, que é a corrida mais rápida dos Jogos Olímpicos, houve uma atleta da Nigéria que não pôde participar por causa de um erro processual. E o Comitê Olímpico das Ilhas Salomão descobriu a pólvora e disse: olha, esta não pode participar, vamos inscrever a Sharon Firisua na corrida dos 100 metros. Boa ideia! Sharon Firisua nunca tinha treinado para a corrida dos 100 metros. E, portanto, vocês adivinham o que é que aconteceu. Ela é uma mulher que está habituada a correr longas distâncias, não curtas e muito rápidas. Foi a última, é lógico. Não havia outra hipótese. E fez o terrível tempo de 14 segundos, ponto 3. Ao contrário de Firisua, Deus deseja que cada um de nós, no início deste ano, percorra esta etapa de uma forma brilhante. E por isso as indicações do livro de Gênesis, da primeira palavra de Gênesis, no princípio, podem nos ajudar a que seja um ano brilhante. No princípio, asseguremos-nos da presença de Deus na nossa vida. Asseguremos-nos de que a presença do Espírito Santo faz de nós realmente novas criaturas. Quando enfrentarmos situações de caos, mantenhamos firme a nossa confiança e a nossa esperança. E em cada momento deste ano, oremos para que Deus nos ilumine, a fim de que a harmonia e o equilíbrio sejam visíveis na nossa existência. Um feliz e abençoado ano 2025 para todos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, neste início de ano, nós nos abrimos diante de Ti. E nós te pedimos que na nossa vida Tu nos ajudes a podermos colmatar as nossas falhas e deficiências e a procurarmos que essa criação que Tu realizas dentro de cada um de nós se torne cada vez mais efetiva. Comprometemos-nos diante de Ti a podermos buscar-te cada dia e a procurar conhecer melhor os Teus princípios, os Teus valores, aquilo que Tu desejas para a nossa existência, de forma a que ela seja realmente a harmonia e o equilíbrio que Tu desejas realizar nela e através dela testemunharmos aos outros. Muito obrigado pela maneira como Tu nos vais guiar nestas resoluções e nestes nossos propósitos. E agradecemos no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.